Artigo SCP-001. Classe de objeto. QTER. Procedimentos especiais de contenção. Até o momento, nenhum procedimento de contenção adequado foi desenvolvido para lidar com a possível ameaça representada por SCP-001. Isso se deve, em parte, à natureza controversa do item e aos debates sobre a necessidade de sua contenção. Essa controvérsia se reflete na mudança de classe de objeto do item e nos procedimentos utilizados em sua contenção. A administração atual, apesar das acusações de paranoia, classificou o objeto QTER, enquanto solicita permissão para que uma classe de objeto superior seja criada e aplicada exclusivamente a esse item, considerando-o o mais perigoso de todos os itens conhecidos ou possíveis. O motivo dessa classificação e a mudança de atitudes em relação a SCP-001 são abordados na descrição e nas notas. Atualmente, o SCP-001 está localizado em uma pasta com código de bloqueio feito de um polímero reforçado de alta resistência. A sala e a maleta são monitoradas o tempo todo por câmeras de segurança. A pasta não pode ser aberta sem autorização especial unânime de todos os oficiais atuais do 5. A pasta em si é armazenada em um prédio externo pequeno, totalmente iluminado e de um quarto, erguido em. O pessoal da classe D é destacado para vigiar o edifício, mas não pode entrar sem mencionado acordo dos oficiais da U5, sob ameaça de rescisão imediata. Este edifício externo existe com o único objetivo de abrigar o SCP-001 e cabeado para detonação em caso de emergência. É da opinião da administração atual que SCP-001 representa a maior ameaça à segurança nacional e global que existe. No entanto, devido a circunstâncias especiais em relação ao seu modo de função, outras pesquisas sobre o item não são permitidas, apesar de sua promoção no passado, quando o SCP-001 estava contido em condições mínimas de segurança. Descrição: SCP-001 é um maço simples de papéis, grampeados no canto superior esquerdo. A folha de cima é uma folha de rosto que lê simplesmente relatório confidencial sobre itens especiais, classificados. O número de papéis subsequentes grampeados para esta folha de rosto é indeterminado e variaram de 3 a 30. O relatório não está assinado e sua origem é desconhecida. A primeira aparição deste relatório foi quando apareceu na mesa de falecido. O relatório da época descreveu a sala de estar SCP-002. Pouco depois de ler o relatório com incredulidade, foi contatado por telefone sobre o item mencionado. Na próxima vez que você examinou SCP-001, ele descreveu não a sala de estar, mas placa-mãe biológica SCP-003. Closed fechou o SCP-001 imediatamente, pensando que era um relatório diferente, e procurou o relatório original em SCP-002. Não encontrando, ele novamente abriu SCP-001, e desta vez descreveu não SCP-003, mas as 12 chaves enferrujadas e a porta SCP-004. Fechou o relatório mais uma vez e o abriu imediatamente, para ler Skeleton Key SCP-005. Não se sabe quais poderiam ter sido as próximas ações de. Em momentos variados após esse incidente, os itens mencionados foram descobertos. Pesquisa insuficiente existe sobre a correlação entre SCP-001 e todos os outros itens conhecidos. No entanto, foi estabelecido que todos os eventos relacionados à descoberta de um novo item do SCP seguiram um relatório sobre o mesmo item, aparecendo abaixo da folha de rosto do SCP-001. A administração atual considera essa coincidência como prova de conexão causal. Observações adicionais: se SCP-001 deve ser considerado como um sistema de aviso prévio ou se o próprio SCP-001 deve ser considerado como o criador dos itens que requerem contenção especial, resta ser visto. No entanto, a distinção não é importante aos olhos do atual governo. O fato permanece: nenhum novo item SCP aparece, a menos que SCP-001 seja aberto e lido. É por esse motivo que a atual administração se recusa a repetir os erros do passado, erros que resultaram em mais de 1000 itens de SCP ao conhecimento da unidade de SCP.
Argumentos relativos à não letalidade do próprio SCP-001, seu uso teoricamente benéfico como sistema de aviso de SCP ou seu uso como progenitor de armas biológicas e não biológicas avançadas não influenciaram a administração atual. Também não existem argumentos que critiquem os procedimentos extremos de contenção empregados em relação a um item que não exibe qualidades nefastas e não é animado como tal. Os críticos são lembrados de que esses procedimentos não devem conter o item em si, mas isolá-lo da interação humana, o que deve ser considerado como a verdadeira ameaça. Embora a administração atual se recuse a remover o objeto do isolamento, exceto a autorização especial, conforme indicado acima, as administrações anteriores aconselharam diariamente o item, e as administrações futuras, sem dúvida, aconselharão um comportamento semelhante. No entanto, é de opinião da administração atual que, exceto a destruição de SCP-001, ela deve ser contida até o momento em que a responsabilidade por sua contenção recai sobre futuras administrações.